Quando a minha mãe falou o nome da enfermeira e a descreveu, foi mais estranho ainda, pois falaram que não tinha nenhuma enfermeira com aquele nome ou descrição, nem naquela ou em qualquer outra ala do hospital. Olá, pessoal! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever, pois o canal precisa muito desse apoio de vocês. Então, vamos ao caso de hoje, que eu chamo de Visitados por um Anjo. Olá para todos os inscritos e visitantes do canal Casos para Ouvir no Escuro. O meu nome é Angélica e o caso que passo a narrar não é algo que podemos chamar de assustador ou apavorante. Na verdade, apesar de ser uma história muito interessante, tem mais a ver com as situações que podemos chamar de inexplicáveis e misteriosas. Infelizmente, não posso dizer que presenciei o acontecimento, mas acredito sinceramente em tudo o que ocorreu, pois minha mãe e alguns outros membros da minha família estavam lá. Isso tudo se sucedeu um tempo atrás, coisa de 6 anos mais ou menos. O meu avô tinha sido internado no hospital. Ele estava com sérios problemas respiratórios e no coração. Desde que eu me lembro, ele sempre foi uma pessoa um pouco enferma. Tinha vários problemas de saúde, mas esses dois estavam mais graves naquela ocasião. Ele estava sempre cansado e nunca conseguia ficar muito tempo fora de casa. Meu avô já estava no hospital há algum tempo e estava tão ruim que os médicos deixaram na mão da minha avó a decisão de tirar o suporte de vida dele. Seu coração fraco aguentaria apenas alguns momentos sem esse suporte. Então, minha avó, mesmo a contragosto, tomou sua decisão. E depois que todos tinham se despedido dele, os médicos desligaram os aparelhos. Enquanto todos estavam lá, sentados, esperando apenas pela partida do meu avô e a confirmação do seu óbito, uma enfermeira entrou e falou com a minha avó e a minha mãe e outros familiares. Então ela pediu que a minha família inteira desse as mãos uns aos outros e rezassem. E ela, a enfermeira, fez uma oração. Quando ela acabou, foi até a minha avó, olhou nos olhos dela e falou: "Vai ficar tudo bem, não se preocupe." Depois, deu um terço para ela e saiu do quarto. No dia seguinte, a minha mãe estava dormindo no sofá que havia ao lado do leito onde o meu avô estava acomodado. Ela levou um grande susto quando ele se sentou na cama e falou para ela que queria os óculos e o chapéu dele. Ele nunca tirava o chapéu, só para dormir. Então ele colocou o chapéu e sorriu para minha mãe. Rapidamente, a minha mãe acordou a minha avó, que estava dormindo na outra cama que havia no mesmo quarto, para olhar para ele. No final daquele dia, ele já estava andando pelo quarto e comendo sozinho. No dia seguinte, a minha avó teve que dar uma bronca nele por ele ter dado um beliscão indecente nela, na frente da minha mãe e dos meus tios. Alguns dias depois, um médico veio e falou que em uma semana, no máximo, o meu avô poderia voltar para casa. Minha família inteira ainda não estava acreditando no que havia acontecido. Então a minha mãe teve a ideia de ir agradecer à enfermeira que tinha rezado com eles naquele dia. Depois de procurar por todo o hospital, ela não a achou em lugar nenhum. Além disso, ninguém sabia informar qual enfermeira que tinha ficado responsável por cuidar daquela parte do hospital naquele dia. Quando a minha mãe falou o nome da enfermeira e a descreveu, foi mais estranho ainda, pois falaram que não tinha nenhuma enfermeira com aquele nome ou descrição, nem naquela ou em qualquer outra ala do hospital. Bom, depois que meu avô teve alta, ele começou a construir para minha avó a casa dos sonhos dela.
também começou a viajar com a família, chegando a fazer algumas viagens com 10 horas de voo. Até hoje a minha família é grata àquele anjo que acreditamos que tenha salvado a vida do meu avô.